E aí, bom dia, gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um webinar da Iniciativa Z. Hoje eu estou muito empolgada, entendeu? Estou muito feliz porque tem uma pessoa que eu gosto, que eu admiro muito, e tem um tema super bacana que a gente vai brincar hoje um pouco com o dicionário de arquitetura. Então, Fê, você passa para o próximo slide, por favor? Para quem ainda não conhece o Fernando ele é arquiteto hoje, ele acompanha alguma das contas da IBM, e ele tem tanta experiência em mainframe que eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Para quem está aqui a primeira vez e ainda não conhece a Iniciativa Z, a nossa ideia é ter um ambiente que a gente consiga unir não só as pessoas que estão começando a desbravar o mundo mainframe, mas também os profissionais que já estão ali na área, já estão ali há algum tempo, né? Já estão na pista há mais tempo. Então, assim, nós temos hoje webinars desde conteúdos mais básicos até alguns falando sobre ferramentas, então aproveitem aí para explorar o que vocês acharem interessante. Mas mais do que isso, o feedback de vocês é importante para que a gente possa trazer novos conteúdos. A ideia é sempre ter toda semana um conteúdo bacana para vocês que vocês possam usar, né? Pode passar para o próximo, Fê. Bom, o nosso time, basicamente eu, o Ireno e o Bill, a gente está aqui para poder apoiar vocês. Para quem já esteve nos outros webinars, vocês já conheceram o Ireno, vocês já conheceram o Bill também, e para terem mais informações a respeito do Iniciativa Z, é só entrar nesse link, tá certo? Próximo. Bom, eu vou deixar agora que o Fê, ele possa se apresentar e aproveitem para fazer todas as perguntas, todas aquelas perguntas de sopa de letrinhas que vocês sempre tiveram curiosidade para saber do que se trata ou saber como é que a arquitetura da máquina funciona, que vocês hoje estão com a pessoa certa. Fê, obrigada aí pela participação e boa apresentação para você. Obrigado, Lúcio. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Ferreira. Muita gente me conhece na IBM, fala IBM pelo nome Fernaf, que vem a ser um acrônimo do meu nome completo. Eu estou na IBM já há algum tempo, trabalhando nessa área há bastante tempo. Assim, é muito legal para mim eu estar aqui na Iniciativa Z fazendo a apresentação. Já há um tempo que eu tinha essa vontade, né? E eu queria escolher um lugar com fundo mais legal para fazer a apresentação, mas onde fica a estante da sala com os livros já está meu filho. Então, eu fui expulso para o escritório, o visual não é tão bonito, né? O fato é que eu estou aqui para falar de um assunto, para responder uma provocação, na verdade, né? A Lud, há um mês atrás, mais ou menos, ela me fez um desafio. O desafio que ela me fez foi o seguinte: ela falou, olha, eu queria que você fizesse uma apresentação introdutória sobre System Z, para quem não conhece System Z, e fosse algo tipo assim, um ABC de BMZ. Na hora que ela me propôs isso, por alguma razão me veio na memória um livro que eu li há um bom tempo atrás, e esse livro tinha uma coisa diferente nele, né? O nome desse livro era Dicionário Casar. E o legal desse livro é que ele contava uma história, só que em vez de ele contar a história tendo capítulos, e você de um capítulo para o outro, de um lado para o outro, para entender a história, você, conforme ele era um dicionário, conforme você fosse lendo os verbetes do dicionário, você ia montando o quebra-cabeça da história na tua cabeça, né? Então, era algo interessante. Eu resolvi me inspirar por esse livro para fazer essa apresentação de hoje. Vou usar aqui, dessa vez, algo que quando eu li o livro eu não quis usar, porque o livro tinha, você podia ler de A a Z do jeito que eu fiz, ou ele tinha um roteiro que fazia a história ficar numa sequência mais lógica ou mais cronológica para você entender mais fácil, né? Então, a ideia aqui é justamente eu passar por uma série de letras aí, e cada uma delas puxar um verbete que eu possa contar para vocês um pouco do que é a história de BMZ, né? Para começar, como primeiro capítulo aí,
não podia escolher outra letra que não fosse o próprio Z de BMZ, né? E BMZ, para quem não sabe, também é muito conhecido pelo nome mainframe. Muita gente já ouviu falar de mainframe em diversas situações, contextos, né? Quem tem alguma idade já assistiu um filme chamado Matrix, né? No Matrix, não vou dar spoiler, mas o fato é que tinha uma guerra lá, e no meio da guerra tinha uns robozinhos que queriam acabar com o mainframe da outra turma lá, porque se acabasse com o mainframe deles, acabava com a guerra, eles perderiam a guerra. Fê, Oi. desculpa, mas é que o seu microfone está com um pouquinho de eco. Será que você consegue colocar um fone de ouvido? Eu vou tentar, tá bom? Tá, tenta aí. Me Tenta aí. desculpa eu te atrapalhar no meio do caminho. Não, perfeito, se ninguém está ouvindo, é melhor, né? Nem precisa levar em consideração que o Z é a letra mais legal do alfabeto, né, gente? Fala aí. Tá melhor agora, Lud? Ou tá igual ou tá pior? Eu acho que melhorou um pouquinho. Vamos seguindo, então. Um pouquinho resolveu ou um pouquinho continua ruim? Não, um pouquinho melhorou. Tá bom. Então, assim, eu estava falando de mainframe, né? Então, eu falei do Matrix. Para quem não assistiu Matrix, tem uma referência mais recente do filme Thor Ragnarok, o Grandmaster lá. Tem uma hora que a pessoa fala assim, não, mas porque eles estão atacando o mainframe, né? E ele fala, puxa, não gosto disso. A pessoa fala, de mainframe? Ele fala, não, quem não gosta de mainframe? Né? Tá todo mundo que gostava de mainframe adorou assistir isso do filme. Mas, assim, tirando a parte cinematográfica, onde é que eu acho o mainframe? Né? Muita gente hoje, eu já conversei com gente que fala mainframe, puxa, mas mainframe é usado para quê? E a gente às vezes não percebe que a plataforma IBMZ, o mainframe, está muito mais presente na vida da gente do que a gente às vezes consegue enxergar, porque entre o mainframe e a gente tem uma série de camadas de coisas em que, no fundo, a engrenagem principal que está fornecendo informação para essas coisas funcionarem é um mainframe. Mas entre ele e a gente, essas camadas dão uma cara diferente para as coisas e a gente não enxerga aquilo que está por trás. Então, basicamente, qualquer serviço de governo, não vou dizer qualquer, mas muitos serviços que o governo presta para a gente, e talvez falar de serviço de governo não seja super referência boa hoje em dia, mas o fato é que essas coisas não funcionariam se eu não tivesse um mainframe atrás fazendo processamento, fornecendo informação. A gente tanto pode falar de um jogo de loteria que a gente faça, quanto outras funções que têm a ver com luz, água, gás, ou até, talvez também não muito popular, o imposto de renda da gente, né? Tudo isso precisa do mainframe atrás, rodando para nos fornecer a informação, para nos fornecer a infraestrutura de TI para que essas coisas funcionem. Outra coisa é, quando você viaja de avião, as empresas aéreas, elas são ligadas a um sistema único, e parte do processamento que essas empresas fazem, uma parte essencial, é feito usando um sistema específico que roda em mainframe, que é focado nessa parte de empresas aéreas. Então, você faz uma reserva aérea, você vai para os Estados Unidos, vai para qualquer lugar, também não está no momento em que a gente consiga fazer isso, mas quando a gente conseguia, isso precisava do mainframe lá atrás, rodando, para que a gente tivesse esse serviço disponível. E uma outra área, onde o mainframe é muito presente, é na área financeira. Basicamente, quem tem conta em banco hoje, talvez com exceção desses bancos digitais, não todos, alguns deles, mas a grande maioria dos bancos tem baseado no mainframe os seus principais sistemas. Então, a pessoa que vai sacar dinheiro dessa conta, você vai checar seu saldo, vai checar seu extrato, quem por trás dos panos está realizando todas essas operações, fazendo isso ser viável, ou quando você usa o cartão de crédito, é o mainframe. Então, o mainframe está muito mais presente na nossa vida do que, às vezes, aparece para a gente. Eu estou aqui só para ver o relógio, escondido o horário. Então, a primeira letra é... Peraí, Fê, você fez alguma coisa com seu celular aí que sua voz sumiu. Não, mas meu celular não está na história.
só... Minha voz sumiu de novo? Voltou já. Ah, tá bom, eu deve ter esbarrado no fio do fone aqui. Tá. Então tá bom, mas o que é o mainframe? Como é que o mainframe funciona? Para a gente entender o mainframe, a segunda palavra que é importante, é essencial para a gente entender, é o V de virtual. Por que o V de virtual? A ideia de virtual é algo que não é real, mas que tem potência de ser real. Quando você imagina que você tem 4 processadores virtuais e 2 processadores reais, o processador virtual ele é lógico, ele na verdade ele não faz nada. Ele só faz alguma coisa quando ele ganha controle do processador real. Mas ele é um jeito de eu achar que eu tenho 4 quando eu tenho 2. Mas ele só tem sentido pela potência, pela capacidade que ele tem de se tornar real, né? E por que virtual tem a ver com mainframe? Lourdes, se você não estiver me ouvindo, você avisa, porque eu estou ouvindo, eu estou ouvindo agora Não, tira o fone de ouvido que o pessoal está reclamando aqui que o áudio deu uma piorada de novo. Vamos ver se agora dá uma melhorada. Vamos ver. Melhora, piora? Melhorou! Então, a gente vai tirando, botando fone conforme vai indo coisa. Então, não precisa nem fazer pergunta para a galera, eles mesmos já estão acompanhando ali, ó, ninguém está dormindo. Para mim também, assim, uma coisa difícil que a gente tem nesse mundo remoto, a gente tem uma série de facilidades que a gente não tinha antes. A gente consegue fazer a apresentação em Manaus e 1 hora depois fazer a apresentação para o Rio Grande do Sul, né? O outro lado da história é que a gente enfrenta essas dificuldades e, principalmente, o que mais faz falta para quem apresenta é o contato com as pessoas, né? Porque se eu estivesse falando para vocês num auditório e o meu microfone estivesse ruim, eu saberia na hora, né? E se eu estivesse falando alguma coisa que ninguém está entendendo, alguém também ia levantar a mão, fazer uma pergunta, alguma coisa assim, né? Então, por favor, façam perguntas, assim, o que a gente puder interagir, acho ótimo, tá? A questão da virtualização com o mainframe é o seguinte: a virtualização é parte do coração do mainframe. O mainframe não existe sem virtualização. O hardware mainframe, ele vem com uma camada de firmware que é um virtualizador. O nome dele é Prisma, esse PRSM que tem na tela aqui. Quando a gente fala Prisma, fica até mais bonito, né? Ele é um virtualizador que faz com que qualquer coisa que rode no Z seja uma partição lógica falando com ele. Então, acima dele, todos os recursos são virtuais. O cara acima dele que tem um processador, esse processador não é real. O dono do processador real é o Prisma. O cara que está em cima dele, na verdade, usa um recurso virtual que o Prisma dá a ele, um pedaço, ou todo, ou quanto você definir que ele vai dar, né? Então, dentro do mainframe, eu vou conseguir rodar várias coisas em função dessa camada de virtualização do Prisma. Só que ela tem algumas limitações. Então, o número de partições lógicas que eu consigo ter é um número limitado. Dependendo do hardware, 60 ou 75 que você consegue ter, ou se for mais antigo, até menos. E aí o sujeito que roda Linux lá, ele quer rodar 300 máquinas virtuais. Não, 1.100. Não, 3.200. Então, só o virtualizador de hardware, para essa situação, não ajuda. E então eu passei a ter virtualizadores de software. Então, da segunda camada aí, eu vou ter alguns virtualizadores de software. Eu tenho o KVM, que é um virtualizador conhecido, né, que é o Open, onde eu vou rodar máquinas virtuais Linux. Eu tenho o ZVM. O ZVM é um virtualizador que só roda em Z. A diferença dele para o KVM, além da parte de gerenciamento, interface que é diferente, é que ele, além de rodar Linux, ele roda os outros sistemas operacionais que rodam em Z. E o KVM só roda Linux. Tem um terceiro virtualizador, que é mais ou menos uma mistura de sistema operacional com virtualizador. Mais para frente a gente vai falar dele, vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que eu quero dizer como meio sistema operacional, meio virtualizador. Porque, na verdade, ele não cria máquinas virtuais, ele cria servidores virtuais. E a gente vai falar disso aqui. Eu tenho outras opções de virtualização também aqui. Eu tenho um appliance, que é um cara fechado que só faz alguma coisa. Ele tem um virtualizadorzinho
em cima dele. E eu tenho o Linux. Puxa, o Linux Bare Metal, do que você está falando? Ele não vai ter máquina virtual em cima dele. Não vai ter máquina virtual. Mas em cima do Linux eu posso criar uma infraestrutura de virtualização que a gente chama de containers, que é a infraestrutura de virtualização do mundo cloud, né? Então, hoje, quando eu olho dentro do Z, ele ser virtualizado é parte do coração, está no sangue dele, né? Sem essa virtualização, as coisas simplesmente não funcionam. Então, eu consigo, com esse processo de virtualização, rodar um monte de coisas, tipos de serviços, sistemas operacionais diferentes e separados. Agora, para rodar tudo isso, uma outra parte essencial dele é a integração que ele tem. E quando a gente compara, às vezes, Z com outras coisas, as pessoas tendem a comparar parte do Z com outras coisas, quando o Z é muito maior que isso. Então, vamos imaginar assim, quando alguém pergunta, mas quantos cores, quantos processadores tem um IBM Z? Hoje, uma Z15 tem até 190 cores. Mas se eu disser que ela tem 190 processadores, eu não estou contando toda a verdade. Por que eu digo que eu não estou contando toda a verdade? Porque eu tenho uma série de outros processadores que fazem funções específicas e que fazem parte do sistema. Então, imagina o seguinte, você está com um servidor qualquer, ele tem lá 100 cores, e aí você está num desses cores rodando um programa, e esse programa precisa, em algum momento, fazer um I/O, acessar um disco. O que ele vai fazer? Esse core vai parar de processar um programa, parar de processar alguma coisa, e vai passar a fazer a operação de I/O, ele vai passar a submeter as coisas para acessar o storage e voltar com a informação. Em Z, o processador que faz isso é outro. Então, quando o cliente fala assim, olha, eu comprei uma máquina Z, que é uma 710, é uma máquina com 10 processadores dos 190 que a máquina tinha. Legal, então eu tenho só 10 processadores. Não tenho. Porque eu tenho outros processadores de I/O que nunca entram na conta. Dependendo do modelo, eu posso ter até 31 desses processadores. E, na verdade, esses não são todos os processadores que estão envolvidos numa operação desse tipo. Porque entre essa parte de processamento, que fica numa gaveta, essa que tem o nome CPC, que é a gaveta onde ficam os processadores, e as outras gavetas que estão com o nome de I/O, que é onde ficam as cartões de I/O, que vão falar com storage, que vão falar com as redes, que vão falar com tudo, eu tenho mais uma série de processadores, eu tenho mais de 300 processadores. Então, quando eu faço uma série de operações em Z, e eu mando um pacote pelo TCP/IP, eu tenho uma série de cores envolvidos nessa operação, de controlar essa operação. Dentro dessa infraestrutura, eu estou falando de processador, mas não é só processador. Eu tenho uma série de outros elementos virtuais para integrar tudo isso aqui. Então, por exemplo, se eu quiser que uma partição fale com outra, eu não preciso ter um cabinho numa placa de rede falando um com o outro. Eu faço uma transferência de um lado da memória para o outro, fingindo que eu tenho um cabinho ligando, o que a gente chama de hypersockets. É uma rede virtual, que a integração do hardware te fornece. Além disso, eu tenho cores especializados. Eu vou falar em seguida deles, mas, como exemplo, eu tenho cores de criptografia, que só fazem criptografia da vida. E quando eu olho os processadores normais, eu tenho um jeito de caracterizar eles dependendo da função que eles fazem. Então, por exemplo, eu posso dizer, esse aqui só para Linux, esse aqui só para Java, esse aqui só para isso, esse aqui só para aquilo. Eu não vou entrar super no detalhe, porque no fundo o hardware é o mesmo. É só eu coloco o processador para usar para uma coisa para outra. Pô, mas se o hardware é o mesmo, que diferença se faz? A diferença é o preço. Dependendo do tipo de coisa que eu quero rodar aí, quando eu compro um processador só para rodar Java, ele é muito mais barato do que o processador para rodar tudo, tá? E dentro disso tem uma infraestrutura de I/O absurda, tá? Que tem um bandwidth altíssimo para que eu consiga que todo esse monte de coisa que roda aí consiga acessar storage, consiga acessar as coisas, consiga usar a rede de forma compartilhada. Um outro pedaço disso que é muito importante eu tenho uma série de coisas que a gente chama de aceleradores. Qual que é a ideia do acelerador? Eu vou dar um exemplo de um processador, né? Vamos imaginar que você tenha dois processadores que eles são iguaizinhos, só que um tem um acelerador.
Isso quer dizer o seguinte, o gigahertz é igual, é tudo igual. Quando eu for executar qualquer instrução genérica, vamos dizer assim, no processador A, no processador B, a velocidade com que eu vou executar essa instrução e o número de instruções que eu vou conseguir executar por segundo vai ser igualzinho. Só que, quando eu for executar uma instrução que o processador B tem um acelerador, o que vai acontecer aqui é que o processador B vai executar essa instrução mais rápido do que o processador A. E ele vai conseguir executar um número de instruções desse tipo em muito maior número do que o outro processador conseguia fazer. Isso me ajuda por quê? Porque quando eu tenho uma máquina que está executando uma série de coisas e eu executar alguma coisa que podia gastar mais processador, eu vou usar esses assistes, esses aceleradores, para acelerar esse tipo de coisa e ter uma vantagem nesse sentido. Eu tenho uma série de aceleradores no Z. Alguns são mais importantes, são mais populares do que outros, né? Possivelmente o mais popular de todos é a parte de criptografia. Eu tenho duas acelerações para criptografia. Eu tenho uma no próprio processador. É aquilo que eu estou falando, ele faz mais rápido e ele faz em maior número. Só que uma outra parte que é muito legal é que eu tenho uma placa de criptografia. Poxa, mas por que eu tenho a placa se eu tenho um acelerador no chip? É porque a placa me dá capacidade de fazer coisas diferentes. Por exemplo, quando você faz criptografia, você precisa de uma chave. Entretanto, se alguém descobrir qual é a sua chave, lá se foi a sua criptografia. Então, a sua chave tem que estar muito bem guardada. E essa placa dá condição de você criar uma chave, que a gente vai chamar de chave master, que ela vai criptografar as outras chaves todas. Qual que é o legal disso? Que a chave mora dentro da placa. Se o sujeito abrir a placa para tentar acessar a chave lá dentro, ela apaga tudo. É o que a gente chama de tamper-proof. E eu não consigo ler a chave que está dentro da placa. Só a placa que consegue manipular ela. Então, esse tipo de segurança é parte da regulamentação até de alguns padrões que a gente tem. Então, para cartão de crédito, etc., eles requerem esse tipo de tecnologia. Isso é legal porque eu também tiro parte das operações de criptografia do processador normal para fora. Quem já mexeu com criptografia sabe o seguinte, se você rodar uma máquina, eu já fiz esse benchmark uma vez, a gente rodava um web server lá com tantas operações, só que estava tudo em claro. Quando a gente ativou o HTTPS, né, o cadeadinho lá da coisa, eu passei a rodar praticamente metade do número de operações. Então, eu tenho esse acelerador, ele não permite esse impacto. E eu continuo rodando o mesmo nível de performance, apesar de estar fazendo criptografia. Uma outra coisa que está muito popular agora, que na Z15 veio muito forte, é a questão de compressão. Quando eu comprimo um dado, eu uso menos storage, eu uso menos rede, mas, acima de tudo, eu consigo processar as coisas mais rápido. Só que fazer compressão gasta CPU. Então, o que eu tenho é um acelerador, que eu tenho um dentro do processador e um dentro do chip, para fazer esse tipo de operação de compressão muito mais rápido. Além disso, eu tenho outras coisas, para analytics. Agora, tem um grupo de aceleradores, não é uma coisa única, mas são várias coisas que estão no processador que são focadas em ajudar um determinado tipo de carga específica, que é a carga Java. Então, o Java que roda no Z, seja em Linux, seja em ZOS, ele vai conseguir ser mais rápido do que em outros lugares, porque ele vai usar esses aceleradores que eu tenho dentro do processador. Alguns são focados em operações de segurança, outros são focados no tal do garbage collection que o Java tem, e uma série de coisas. Mas o legal disso é que, normalmente, quando você compara uma máquina Z com a máquina anterior, e você fala assim, esse melhorou 10, 15, 20%, isso é o geral. É talvez até o workload mais tradicional. Quando você olha para Java, sempre esse número de diferença, de evolução da tecnologia é maior, justamente por causa desse tipo de aceleração. Aproveitando aqui, Fernando, a gente tem duas perguntas já sobre esse assunto. O pessoal estava querendo fazer um comparativo sobre o que seria essas placas de aceleração. Seria, se tem algo que a gente consegue comparar, por exemplo, nos PCs, em outras arquiteturas? Assim, vou fazer uma analogia com... Porque, assim, dá para
comparar. Quando você olha aquelas placas de aceleração de imagem, né? Uhum. Tem aqueles computadores que são focados para o pessoal que é gamer, né? Que tem 300 placas de NVIDIA para acelerar a imagem. Então, a ideia é mais ou menos a mesma, ou seja, a diferença é que, em alguns casos, eu vou ter, como no caso da criptografia, eu tenho um processador. Em outros casos, não é que eu tenho um processador, eu tenho um circuito dentro do chip. Ou eu tenho, dentro do processador, eu tenho uma parte do processador que é desenhada com uma coisa focada naquele tipo de coisa. Normalmente, quando você desenha um processador e você faz alguma coisa focada em um tipo de instrução específico, um grupo de instruções, eles chamam isso de assist, normalmente, né? Ele faz qualquer carga que você usa, que usa essa instrução, mais rápido naquele processador, tá? Ah, legal. E o pessoal também perguntou sobre a placa de criptografia. Se você perder uma placa dessas, por exemplo, tiver algum problema com ela, como que funciona o caso do gerenciamento dos dados que ela estava tomando conta, a parte de manutenção dessa placa, a troca dela? Esse é um detalhe importante. Eu queria deixar essa parte para o fim, mas vale a pena antecipar. Quando eu falei de integração, quando eu falei de tudo isso, uma parte essencial do mainframe é que ele tem tudo duplicado. Então, você não vai achar nenhum cliente que tem uma placa de criptografia no hardware dele, né? Ele sempre tem mais de uma placa. E eu consigo ter essa chave que eu coloco em mais de uma placa. Porque se eu perder uma placa, vamos combinar que se eu perder essa chave, né, e ela não estiver guardada em outro canto, eu tenho um problema, né? Eu guardei ela dentro de um cofre ultra bom e esqueci a combinação do cofre. Aí eu tenho um problema, né? Então, o que eu tenho é essa chave em mais de um lugar. Inclusive, os clientes maiores, eles têm, às vezes, um ambiente de DR com a mesma cópia da chave para lá que ele tem aqui. Vale até contar uma história que, quando você vê essas empresas grandes, como o banco, essa chave ela é criada assim. Eles têm um grupo de pessoas, não sei quantas, né? 10, 12, 15 pessoas, que não são pessoas de TI, e cada um deles sabe um pedaço dessa chave. Quando eu vou criar essa chave a primeira vez, eles sentam num hardware específico que é super protegido, e eles entram um pedaço deles. Se eu tiver 15 pessoas participando disso, nenhum dos 15 sabe quem é o outro. Então, eu sei que eu tenho um pedaço da chave, que só com esse pedaço eu não consigo nada, e tenho mais um monte de pedaços que são, que quem sabe são outras pessoas, que eu não sei quem são. E os caras têm que assinar um documento, olha, você não pode contar para sua mãe que você sabe a chave. Então, isso é o que garante essa chave secreta que os bancos têm, que gerencia toda a criptografia dos bancos, empresas de cartão de crédito, por aí vai. Tá? Tudo bem. Eu falei de... tem mais alguma coisa aí, Bill? Saiu uma pergunta sobre o gerenciamento da segurança sendo feito pelo DPP. Eu chego na... Não, eu falei que ia chegar no DPP, na verdade eu já estou nele, né? Uhum. Eu falei para vocês de aceleradores, né? Muita gente chama, eu não acho correto, os aceleradores de appliance, né? Já ouvi falar do appliance de criptografia, isso não é verdade. Porque a ideia de appliance é uma solução que envolve hardware, envolve software, e que faz uma função única. É essa a ideia de appliance, né? O Z tem uma série de appliances. O termo software appliance começou a aparecer, porque, assim, evidentemente, o hardware está lá. Mas, antigamente, foco de que o appliance tinha uma infraestrutura de hardware e o software era menos importante. E agora, com a ideia de container, isso meio que mudou. Então, a ideia é a seguinte, a parte... o capital intelectual principal do appliance está no software, e ele usa o hardware. Né? Então, hoje no Z, eu tenho uma série de hardwares que eu vou ter uma solução única, que é uma caixa preta, que eu não consigo mexer dentro dela, e que ela faz uma função única. E que ela tem uma camada de software que eu carrego, e eu não quero saber se é Linux, mas eu não preciso saber se é Linux que está lá ou não, e eu uso a função que ela me provê. E ela usa capacidades, aceleradores de hardware que eu falei antes. Né? Então, alguém falou de DPP, o DPP é um exemplo. O que é o DPP? DPP é é uma ideia que quando um cliente falou, eu precisava disso, né, eu pensei, boa sorte, né? Ele falou o seguinte, puxa,
criptografia no mainframe é excelente, mas o meu dado não fica só no mainframe. Eu tenho que levar o dado para outros lugares e depois que ele sai do mainframe não tem mais controle. Eu queria continuar tendo controle. Fernaf, a sua voz sumiu. Oi, repete falando depois do DPP, por favor. Então, o que eu estava falando do DPP, o DPP surgiu de uma ideia que... Está me ouvindo agora, Lud? Lud? Sim, eu sim. É uma ideia que na hora que eu ouvi, que foi apresentada por um grupo de clientes, eu achei que era uma ideia meio maluca. A ideia é a seguinte: eu tenho criptografia, eu tenho segurança no mainframe. Mainframe não é o meu problema de segurança. O problema é que o mainframe não existe sozinho no mundo. Ele trabalha com outras plataformas, outras soluções, para gerar as minhas aplicações de negócio. E um dos problemas que eu tenho é que quando os dados saem do mainframe, eu perco o controle. Então, eu tenho uma informação qualquer que sai do mainframe, vai para uma outra plataforma, e eu queria que o mainframe continuasse a controlar. E uma das principais razões é por causa dessas regulamentações de segurança, né? O GDPR, escapou o nome da legislação aqui do Brasil, que vai ser adiada agora. LGPD. LGPD, perfeito. Que protege a questão de privacidade. Isso é uma coisa super importante. Então, se eu expor os dados de um cliente e não tiver criptografados, hoje em dia que a maioria das empresas tenta abafar o caso, né? Com essa regulamentação, eles vão ser obrigados a ir para o mercado e falar, olha, eu tive uma violação, e pega mal para caramba. Então, eu tenho que garantir que o dado está criptografado. Só que ele sai do mainframe, eu já não sei para onde ele foi, se foi criptografado ou não. Os controles são muito mais relaxados. E a ideia é a seguinte: saiu do mainframe, eu continuo tendo controle pelo mainframe. E se o mainframe falar, ninguém mais pode acessar aquele dado que eu transferi 1 ano atrás, ninguém mais pode. Então, falei, puxa, essa ideia é maluca. Bom, não era tão maluca assim, tanto que criaram uma solução para atender essa ideia, que é o tal do DPP. A ideia dele é exatamente essa. Ele consegue criar arquivos que saem do mainframe para outros cantos, em que ele continua a ter o controle. Se depois de 6 meses que esse dado está lá, e alguém já fez 18 cópias dele, eu quiser falar assim, ninguém acessa mais nenhuma das 18 cópias que eu nem sabia que existiam, ninguém mais acessa, eu consigo provar isso. Então, o DPP é um appliance que vai rodar no mainframe, que consegue ter essa solução para ter esse tipo de cópia de dado, garantindo políticas de privacidade. Ele não é o único software appliance que a gente tem. Ele, na verdade, ele é o irmão mais novo, né? A gente tem outros que já existem há algum tempo. Então, IDEA, para quem não sabe, é um acelerador de queries. Né? Eu tinha um hardware específico e agora eu tenho, além do hardware específico, a opção de ter ele como appliance de software. E como appliance de software, ele vai poder rodar no Z. Né? Então, ele fala com DB2, fala com o ZOS lá, acelerando queries. Eu tenho um outro que para monitoração, que é o ZOR. Eu tenho um outro que me permite criar um ambiente de containers para cloud, que é um ambiente seguro. O que eu chamo de um ambiente seguro? É um ambiente que o administrador, ou seja, o cara que instalou a cloud, ele não consegue acessar nenhum dos dados da cloud. Que eu consigo proteger a memória do que roda lá. Isso é muito legal se você estiver rodando as suas coisas no hardware do vizinho ou num provedor qualquer de serviço. Se a sua empresa estiver provendo serviço, se estiver uma cloud pública, você saber que o dono da cloud pública não acessa os seus dados é um negócio legal. Existem vários outros. Tem um appliance para DB as a Service. E eu tenho até um que é um HSM. O que é um HSM? Eu falei da placa de criptografia. A placa de criptografia é só parte do hardware. O HSM é o quê? É um cara que faz criptografia para outros. Então, ele é um appliance, ele é a solução completa. Ele é o hardware mais software. Tá? Então, o que eu tenho é uma solução de software que usa o hardware que vai fornecer esse tipo de coisa. Tá? Então, esses appliances de software estão se reproduzindo aí, que nem coelho, né? A cada mês você olha, aparece um, aparece outro. Então, certamente tem outros aí no forno para aparecer. A ideia é o quê? É usar a capacidade que eu tenho do Z, de virtualização, de rodar várias coisas juntas, e a capacidade de hardware que acelera algumas coisas, para colocar uma parte de software e criar um appliance que me resolve uma questão usando essa infraestrutura. Bom, diversidade. D de diversidade. A palavra diversidade hoje está muito popular, né? E aí,
É engraçado porque durante boa parte da minha carreira eu ouvi falando de Z, falando, o Z é proprietário, o Z só roda isso, o Z só roda aquilo, se quiser rodar... Mas, curiosamente, eu não conheço nenhuma outra plataforma que rode o mesmo tanto de coisas que você roda no Z. Então, a gente já sabe que no Z rodam virtualizadores de software. Eu já falei do KVM, já falei do ZVM, né? Então, a gente já falou disso. Só que eu não rodo só os virtualizadores. Eu tenho aquele outro, o ZOS, que eu falei que é um híbrido das duas coisas. Além desses caras, o que eu não contei para vocês do ZVM, por exemplo, eu alterei a ordem. Esqueci de falar, falei dos appliances, né? Esse SSC é a infraestrutura dos appliances, ou seja, eu tenho um appliance também. Ah, mas o appliance já é Linux, mas é qual Linux? Tanto faz, o appliance é appliance, o software que está lá é irrelevante para mim. Mas o fato é que eu rodo mais uma coisa diferente. O que eu esqueci de contar para vocês do ZVM é que o ZVM tem um sistema operacional que não é um virtualizador, que roda só em ZVM. E ele é um sistema operacional que roda aplicações, roda coisas. No passado, era muito comum. Quando eu comecei a trabalhar com essa história, na empresa que eu trabalhava, vários sistemas importantes de negócio eram desenvolvidos nesse sistema operacional, o tal do CMS. Hoje em dia, é menos popular. O pessoal usa mais como para rodar aplicações de infraestrutura para coisas que rodam no ZVM ou para administrar o próprio ZVM. Tá? Mas é um cara a mais que existe. Além desse, eu tenho outros 3 caras. O Linux, eu já falei, que eu posso rodar bare metal. Eu tenho outro cara que é chamado ZVC, é uma espécie de irmão menor do ZOS. É um cara que faz coisas parecidas, roda o mesmo tipo de aplicação. O ZOS, na verdade, roda muito mais aplicação que ele, mas parte das aplicações mais tradicionais, o ZVC roda. Ele é mais focado em algumas coisas. No passado já foi muito mais popular, mas hoje ainda é muito popular em várias regiões do mundo. No Brasil, ele tem um nicho de mercado, mas na Europa ele é super importante. Tem muitos clientes importantes que rodam ZVC. Normalmente são os clientes de um tamanho médio para menor, né? E por último, eu tenho o ZTPF. Lembra que no início eu contei da história da empresa aérea, que eu fazia... Então, esse é um cara que faz esse tipo... Ele só faz isso. É um sistema operacional que você não roda o que você quer dele. Você roda o sistema que cuida dessa parte de empresa aérea. Para isso, ele faz absurdamente rápido, numa escala absurda. Então, assim, esses caras não conseguem se ver livres desse cara porque ele faz um serviço que ninguém mais faz. Mas ele só faz isso. O fato é que, se você olhar isso aqui, você vai ver, assim, que o número de caixinhas que eu tenho do que eu faço passa a ser de vários tipos, fazendo coisas diferentes. A primeira caixinha que eu queria falar para vocês é o Linux. O Linux, hoje, é a plataforma que mais cresce, o sistema operacional que o uso mais cresce para mainframe hoje em dia. A maioria dos clientes novos que a IBM tem para mainframe são clientes de Linux, que usam apenas Linux. A gente tem um grupo de clientes que usa os dois e o cliente que só usa ZOS, né? A grande base da IBM, que era ZOS, né? Hoje divide com Linux em termos de número de hardware que eu tenho, número de servidores que eu tenho rodando as duas coisas. E muitos clientes grandes têm as duas plataformas. Mas como é que eu rodo o Linux no Z? Eu tenho os binários específicos. Eu tenho que ter o driver que fala Linux, que é o Linux igual a qualquer outro, com a plataforma. E eu vou poder rodar um Linux, que eu chamo de bare metal. Lembra que eu falei que tem um virtualizador de hardware? Então, poxa, não é bare metal, não. É porque, no fundo, o virtualizador, ele é de hardware, né? Então, eu estou falando com hardware. Eu só estou virtualizando esse hardware com uma camada de hardware. Então, eu tenho Linux que eu posso rodar bare metal. A vantagem dele é, como tudo que é bare metal, eu tenho algumas vantagens do ponto de vista de desempenho. A desvantagem é que eu rodo um número pequeno de servidores. Se eu quiser rodar um número maior, aí eu preciso contar com um virtualizador de software. Eu tenho 2 opções. Um que é só do Z, que é o ZVM, ou o KVM, que a gente já viu que é aberto. E eu posso ter também o tal do ambiente do Secure Service Container, que é o ambiente do appliance. Tá? Só que nesse ambiente do appliance, eu não rodo a máquina virtual, eu rodo algo que roda em cima do Linux, que é outra camada de virtualização, que são os containers, que no final eu posso rodar em tudo isso. O irmão mais novo de toda essa história, o cara que apareceu por último, é o seguinte: eu vou falar para vocês de ZOS.
mas o fato é que dentro do ZOS eu consigo rodar Linux também, mas eu não consigo rodar Linux como Linux. Ele roda, de novo, eu não acesso a máquina virtual. Ele é um ambiente para eu criar containers. Então, eu rodo isso para gerar um ambiente de containers que falam com outras coisas que estão dentro do mesmo sistema operacional. Tá? E aí eu tenho N distribuições que vão funcionar nesse ambiente. Tá? Muito bem, quando eu falo de containers, de Linux, hoje eu tenho um número muito grande de usuários que rodam Linux em mainframe e rodam aplicações, vamos dizer assim, tradicionais. O cara roda Oracle, roda não sei o quê, e não tem nada de container, está usando máquina virtual. Mas, hoje também está cada vez mais normal, clientes criando ambientes com arquitetura de cloud, usando Linux do Z, integrando, às vezes, com uma cloud que eles já tinham, com x86 e por aí vai, e eles criam uma infraestrutura de cloud, rodando, às vezes, as mesmas aplicações no Linux do Z e no ambiente de cloud. Algumas vezes é porque eu consigo ter uma escala maior, né? Eu falei de Oracle, a ideia do Z é que eu consolide coisas. Eu tenho 15 servidores, eu vou pegar e juntar tudo num servidor só do Z. Num hardware só do Z, eu vou pegar e vou consolidar um montão de servidores físicos que eu tenho. Mas nesse ambiente de cloud, eu consigo ter também diferenciais de segurança, eu já falei para vocês. Então, eu posso ter uma cloud onde eu tenho um serviço que tem uma segurança diferenciada, e roda no Linux do Z. O resto roda lá. E eu estou usando a mesma infraestrutura, Kubernetes, ICP e em processo indo para OpenShift. Tá? Só que quando eu falo de cloud, na verdade, eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando de Linux, e eu já falei, né? E aí, assim, a tecnologia, são os padrões, é tudo igual. E eu tenho o tal do ZOS. Bom, no caso do ZOS, lembra que eu falei que rodava Linux lá? Se eu esquecer aquele Linux lá um pouquinho, para o resto do ZOS, eu consigo integrá-lo numa cloud usando uma coisa que a gente chama, usa a palavra em inglês, look and feel. O que significa look and feel? Look and feel é o seguinte, é que é algo que parece, mas não é. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, para o cara que está lá no OpenShift, no ICP, e ele quer instanciar, provisionar um servidor de um serviço que roda dentro do ZOS. Ele vai lá na telinha, vai clicar, não sei o quê, e o servidor vai aparecer funcionando. Lindo, né? Ah, então eu estou lá rodando Kubernetes. Não. O que tem é o seguinte, são serviços que o ZOS já tem, que vão prover no final a mesma coisa, de forma diferente. Só que para o cara que está lá na ponta, que clicou aqui, clicou lá, ele não ficou sabendo que por baixo dos panos a infraestrutura que tinha era outra. Tá? Então, basicamente, essa é uma coisa interessante. Quando a gente ouve falar de cloud, às vezes eu ouço assim, o cara vai rodar isso na cloud ou no mainframe? Bom, na verdade, o mainframe e cloud não são duas coisas necessariamente diferentes. Né? Óbvio que eu posso rodar no mainframe dentro de uma estrutura totalmente fora de cloud, como eu posso rodar isso um monte de servidor Linux, x86, rodando Oracle, sei lá o quê, né? Em que eu rodo esse tipo de serviço lá. Tá? Muito bem. Então, eu falei para vocês de Linux e falei várias vezes de ZOS. Vamos entender um pouquinho dessas coisas. Então, mas, Fernando, desculpa, é que eu demorei a sair do mudo aqui. Voltando no tópico anterior, tem uma pergunta falando exatamente sobre essa questão de virtualização. Né? Tá. Então, assim, peraí, deixa que eu estou relendo aqui, tentando contextualizar, que hoje a gente tem vários serviços na nuvem, né, processamento de dados, etc. E a pergunta é o seguinte, você acha que com tantas possibilidades de virtualização no mainframe, nós poderíamos ter algo como computadores virtuais na nuvem, substituindo os nossos desktops? Você acha que isso seria possível em algum momento? Isso não só é possível, como é novo, né? O que acaba acontecendo é que, sim, não é novo, não tem nem a ver com cloud, né? Eu já vi várias vezes esse tipo de movimento. Já vi esse movimento até batizado de nomes diferentes. Normalmente, o que ele acaba acontecendo é o sujeito cria, por exemplo, cria uma interface,
seria o teu notebook, só que o seu notebook com quase nada de memória, etc. O pessoal, há um tempo atrás, chamava netbook, eu acho que ainda tem, o do Google, tem algumas coisas com esse tipo de conceito. Porque, assim, bem ou mal, você precisa ter uma tela, né? O celular ou qualquer coisa, por menos processamento que ele tenha, alguma coisa ele tem que fazer. Então, assim, o mais gordo, mais magro disso, varia ao longo do tempo. Muita gente achou que quando surgissem esses netbooks, o resto ia acabar, né? Hoje, na prática, o que eu tenho é as duas coisas, né? A minha opinião é que depende do que você quer fazer. Dependendo do que você quer fazer, você ter um SYNC client, como se chamava antigamente, ou uma interface pobrinha e deixar tudo na nuvem, vai funcionar para muita coisa. Vai funcionar para tudo? Certeza que não. Então, assim, é uma opção que você tem. Isso pode estar no mainframe? Pode. Na verdade, eu falei, ao longo do tempo, eu já vi experiências dessas, uma tecnologia dessa no mainframe, e eu vejo discussões não de desktops, mas de servidores, por exemplo, o sujeito tem uma agência, tem uma filial onde ele tinha um servidor físico, então ele sumiu com esse servidor físico e transformou em virtual dentro do ambiente de cloud, né? E, assim, querendo ou não, gera muita dúvida no momento que a gente vai fazer algum comparativo, por exemplo, de mainframe, cloud. Não sei se você poderia passar de novo sobre esse tema, porque surgiu uma dúvida aqui. Então, assim, mainframe e cloud, no fundo, realmente são a mesma coisa? Você falou isso um pouquinho atrás. Mainframe e cloud podem ser a mesma coisa, esse é o ponto. Porque, assim, vamos voltar aqui na telinha. Imagina o seguinte, eu vou falar de algo que não é mainframe, para você ver, porque o que me interessa é o conceito aqui. Imagine que você tenha um servidor x86. E aí eu olho o servidor x86, eu boto um virtualizador qualquer nele, crio lá um set de máquinas virtuais. Aí eu vou te perguntar, isso é cloud? Não. Se eu tiver... Peraí que depois que você falou cloud, deu uma cortada no áudio. Repete, por favor. Então, assim, imagina esse ambiente, x86. E eu estou lá rodando uma aplicação qualquer, um WebSphere, um Oracle, alguma coisa. Isso é cloud? Não. Se eu tiver isso aí rodando num ambiente com containers, com uma orquestração, com Kubernetes da vida, eu tiver aplicação com microserviços, isso é cloud? Isso é cloud. Então, assim, isso independe de plataforma. Quando a gente vai olhar para o Z, eu tenho no Z Linux, e esse Linux pode ter um ambiente de container, rodando aplicações com microserviços, com ICP, OpenShift, Docker, numa arquitetura de cloud? Sim, com certeza. Então, o mainframe vai ser cloud. Aí, o ZOS pode permitir uma estrutura de DevOps em que o cara provisiona um serviço qualquer para rodar a aplicação dele, que é uma aplicação feita em COBOL, sei lá o que, mas... E ele pode fazer isso pela telinha lá do OpenShift? Sim. Isso é cloud? Isso está integrado na cloud. Agora, eu posso rodar alguma coisa no Linux que não tenha nada a ver com cloud? Sim. Então, assim, a resposta correta o mainframe é cloud? O mainframe pode ser cloud. O mainframe pode ser parte da cloud, ou, no caso do ZOS, integrado a essa cloud. Ou eu posso ter um monte de coisa no mainframe que não tem nada a ver com cloud, né? Então, a única coisa que o meu ponto aqui era que muitas vezes algumas pessoas veem como algo de oposição. Ou é cloud ou é mainframe. Isso não existe. Na verdade, o mainframe pode ser cloud, sim, né? E outras que não são mainframe podem não ser cloud. Tá? Uma coisa que eu acho bacana, não bacana assim, mas é que tem um meme que roda bastante, é que a gente tem que lembrar que cloud nada mais é que tá rodando algo no computador de alguém. Então, por trás desse paradigma todo, das tecnologias que a gente está usando, independe da plataforma. Você precisa ter alguma plataforma suportando aquilo. E essa plataforma pode ser o mainframe, pode ser qualquer outra arquitetura. Perfeito. É um modo de entrega de serviço, né? É uma forma de eu entregar tecnologia no fim do dia. Eu diria até que hoje em dia é mais que isso, porque, assim, não é só a forma de delivery, mas, assim, a gente fala hoje de padrões,
As tecnologias, na verdade, implementam os padrões, conceitos, entendeu? Então, assim, o que era cloud há 5 anos, aquilo que a gente chamava de cloud há alguns anos atrás, hoje possivelmente não iriam querer classificar como cloud, né? Então, porque a tecnologia avança, existem padrões novos, conceitos novos. O fato é, eu posso ter qualquer plataforma com isso ou sem isso, né? E o mainframe também, eu posso ter um ambiente de cloud no mainframe integrado com a cloud, com x86, com Power. Power é a mesma história, eu posso ter um ambiente de cloud em Power funcionando, que é uma beleza, onde o cara vai descobrir que tem coisas que no Power rodam melhor que no x86, entendeu? E, na verdade, a palavra, um verbete que eu usei lá atrás, que é diversidade, é uma coisa legal, porque você pode, dentro de uma cloud híbrida, esse é o nome importante, rodar coisas diferentes em locais diferentes, dependendo do que roda melhor, com mais vantagens em cada local, tá? Mas o ponto é achar que mainframe é oposição à cloud, isso não é verdade, é o contrário, mainframe, e a gente tem clientes hoje que têm ambientes de cloud em mainframe, tá? Alguns, inclusive, só tem mainframe, tá? E outra coisa, não só também mais na maneira que entregamos o serviço, mas na maneira que o pessoal desenvolve as ferramentas, todo o paradigma. Então, todo esse paradigma de trabalhar com microserviços, ferramentas, cultura DevOps, tudo isso está disponível também no mainframe. É só uma questão cultural da adaptação desse paradigma. Exatamente. Bom, posso seguir, Lud? Tem mais alguma coisa da cloud? Pode seguir, vamos deixar as outras agora mais para o fim, para a gente conseguir passar pelos próximos temas. Vamos lá. O próximo verbete é de M de múltiplos servidores virtuais. Múltiplos servidores virtuais, eu queria pegar as iniciais, que é MSV. Esse é um nome muito importante, só que, como tudo que a gente tem na indústria de TI, a gente usa a palavra em inglês. Então, a sigla que eu queria falar com vocês é a sigla chamada MVS. MVS é um dos principais sistemas que roda na IBM. Para quem falar, puxa, isso é novidade, porque até agora você não falou esse nome, você já mostrou um monte de coisa. Eu vou explicar por que eu não falei esse nome, por que eu já falei esse nome. Uma pergunta para quem está aí. Quem conhece Nathalie Herslag? Alguém conhece o Peter Hernandez? Destiny Hope ou Reginald Dwight? Eu tenho certeza que pode ser que tenha algum fã que conheça. Mas, para a grande maioria, vocês conhecem essas pessoas por outros nomes, como Natalie Portman, Bruno Mars, Miley Cyrus ou Elton John, que é o Reginald Dwight. Por que eu estou falando desses caras aqui? Porque o MVS é mais conhecido como ZOS. E ZOS é um nome cult, porque a turma do Linux acha pretensioso, porque se você olhar o nome ZOS é o quê? Eu sou o sistema operacional do Z. É isso que ele está falando. ZOS. Z Operating System. Eu sou o sistema operacional do Z. Poxa, mas não tem um monte de coisa que roda lá e você que eu sou o cara, né? A turma do Linux, que eu falei que é cada vez maior, né? Vai olhar torto isso aí. Mas pelo menos a gente pode entender que o ZOS é uma espécie de irmão maior, irmão mais velho da turma toda que tem aí, tá? E ele tem uma importância essencial. Quando eu falei de bancos, de uma série de coisas, os principais sistemas de missão crítica, que a gente chama, ou seja, aquele assim, a conta corrente do cara, rodam em ZOS. Para falar de ZOS, eu queria fazer uma pergunta que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Ô, Lud, você pode colocar aquela perguntinha enquanto eu troco a aplicação para aquela outra? Gente, tem uma pergunta muito importante que está agora ali nessa parte de pools aí na tela para vocês, e eu preciso que vocês deem a sua opinião. E assim, a pergunta é, você prefere morar em casa ou em apartamento? Olha, bom, já tem gente começando a responder, então acessem aí, que essa daí é importante para a gente dar continuidade à sessão, hein? Aí eu vou votar também, peraí. Gente, a galera da casa tá ganhando. Cadê os meus companheiros de apartamento aqui? Eu tenho certeza que a turma da casa tá ganhando. Mas eu vou fazer o seguinte.
eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui e eu vou explicar por que eu perguntei da casa para vocês. Muito bem. Isso aqui que vocês estão vendo basicamente explica o que é o MVS ZOS. Entenderam? Não. Sim. Existe essa pergunta que eu fiz, me lembrou uma discussão que eu vi, que começou amistosa, porque o tema parece que é pouco, não parece que seja tão assim, né? Curiosamente, a polêmica entre as duas pessoas que discutiam numa hora de almoço da EDM começou a ficar até meio agressiva, eu fiquei até meio surpreso. Então, eu passei a encarar isso como um tema polêmico, né? Há muitos anos atrás, né, bastante anos atrás, que eu não tinha nem nascido, meus pais se mudaram numa cidade interior aqui para São Paulo, e eles alugaram uma casa num bairro aqui de São Paulo chamado Vila Pompeia. Então, eles foram morar numa casa, tinham um certo número de casas lá, quem conhece o bairro sabe que, na verdade, já tem bastante casas lá, né? Então, começou a crescer o número de casas, e aconteceu o seguinte, começou a valorizar a região, o metro quadrado ficou bastante caro, né? Então, começou a ser menos viável morar lá, pagando aluguel lá. Eles acabaram tendo que se mudar para o centro da cidade, para outros lugares mais longe, onde o metro quadrado era aceitável de se pagar. Muitos anos depois, né? Eu já tinha 7 anos, portanto, fazem mais de 20 anos que isso aconteceu. Eles voltaram para a Vila Pompeia. E voltaram para a Vila Pompeia como? Porque inventaram um negócio que eu enfiava uma casa em cima da outra, e a ideia é o quê? Bom, aí o metro quadrado pode estar caro, mas eu vou dividir ele, por mais que eu gaste em construção, eu vou dividir ele com mais 80 pessoas, né? E outra coisa que é legal é que eu posso ter uma área de lazer muito maior, porque eu tenho 80 pessoas pagando por ela, então eu posso ter uma piscina maior do que eu teria numa casa, eu posso ter... Então, a lógica do custo fez com que, de repente, eu conseguisse fazer coisas, porque eu estava fazendo num condomínio, numa série de apartamentos, que eu, uma casa, passei a ter dificuldade, né? Opa, deixa eu achar a caneta aqui, peraí. Então, vamos imaginar que eu tenho uma casa aqui, só que ela não é uma casa normal, ela é uma casa sistema operacional. E nessa casa sistema operacional, eu vou estar rodando um banco de dados. Se a minha letra ficar esquisita, aí não tem jeito que eu estou desenhando com o dedo, né? E eu vou ter uma outra casa operacional, onde eu vou rodar. Peraí, aí na hora que você começou a desenhar a segunda casinha aí, o áudio ficou ruim. Se você fala mais perto do computador, o áudio fica um pouco melhor. Então tá bom. Então, eu vou desenhar uma outra casa, que vai ser a minha casa servidor de aplicação. E eu vou desenhar uma outra casa, que vai ser a minha casa batch número 1. E eu vou ter o batch número 2. Eu vi que alguém falou, não era não era zero downtime, eu chego lá. Então, todas essas casas têm um sistema operacional. E eles têm uma série de serviços que esse sistema operacional presta para eles. O detalhe interessante é que, do mesmo jeito que acontece na casa, você tem uma série de serviços na casa, por mais que uma casa seja comercial, outra casa seja residencial, uma sirva para isso, uma série daqueles serviços acabam sendo os mesmos para todo mundo. O mesmo acontece aqui. Quando eu olho o sistema operacional, apesar do DB fazer algo diferente do que faz um servidor de aplicação ou de um batch, no final das contas, o que o sistema operacional presta de serviço para esses caras é tipo a mesma coisa. E aí, e se eu fizesse o seguinte? Vamos então criar um condomínio de sistema operacional. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou esquecer esses caras aqui, eu vou ter cada um desses caretas aqui, um único sistema operacional prestando todos os serviços para esses sujeitos que de uma casa viraram um apartamento. Quando você pensa no apartamento,
o apartamento tem garagem. Quem mora em apartamento sabe que a razão principal de conflito em qualquer lugar desses é garagem, né? Eu tenho uma garagem lá que tem, sei lá, 80 vagas, e aí eu chego, pego o meu carro, chego na garagem, acho aquela vaga que parece a melhor que eu achei e paro lá. Ou então, no dia que meu filho der uma festa, eu falo para ele falar para os 30 amigos, atualmente não está dando fazer festa nenhuma, mas quando der, vamos comemorar o fim do isolamento, vamos fazer uma festa aqui. Fala para o pessoal parar o carro na garagem, que a garagem é cheia de vaga. Bom, isso não vai dar certo, porque apesar de ter uma garagem enorme, eu tenho uma vaga que é minha e ela fica num lugar específico. Eu não posso estacionar meu carro na vaga do outro. O mesmo acontece aqui. Cada um desses servidores tem um pedaço de memória virtual, ou seja, não é a memória real, pode estar na memória real ou não, que é deles. Então, o serviço de DB não é que ele não consegue acessar a memória do servidor de aplicação. Ele nem sabe que ela existe. Ele tem um espaço que ele consegue endereçar, que vai do zero a alguma coisa, e ele só enxerga aquilo. E é o que está dentro do quadradinho que está no DB. É o que a gente chama de espaço. Opa! Vou botar a caneta aqui. Espaço de endereçamento. Então, esse quadradinho eu vou chamar de espaço de endereçamento. Não, melhor assim. Pensando bem, a gente escreve tudo em inglês, né? Então, espaço de endereçamento em inglês seria address space. Então, o address space é um pedaço de memória com um grupo de serviços que vai permitir eu rodar lá um banco de dados, vai permitir eu rodar um servidor de aplicação, em que o cara só enxerga essa memória. Ele consegue trocar informação com os outros? Consegue. Mas trocar informação é eu pegar o interfone e ligar para o vizinho, não eu abrir a porta dele, entrar dentro da casa dele e sentar no sofá dele. Né? Então, cada um desses caras tem um ambiente completamente isolado, porque ele só enxerga aquele espaço de endereçamento que ele tem lá. Ele tem essa infraestrutura de address space para setar o que eu vou rodar lá. Tá? Um outro serviço que é muito popular nessa parte, quando a gente pensa, eu fiz a pergunta para vocês de casa ou apartamento, né? Nesse momento de pandemia, onde todo mundo sonharia em ter um quintalzinho, com a graminha, não sei o quê, tomar um sol lá e trabalhar no notebook no sol, e você pensa que no seu prédio você não vai conseguir fazer isso, fica muito mais popular pensar na casa, né? Ao outro lado da história, para quem mora em cidades maiores, uma das grandes razões, além daquela questão de custo que eu falei, para o pessoal pensar em morar em prédio de apartamento, é a questão da segurança. Porque o cara que tem a casa dele, ele tem que se preocupar com certas questões de segurança e ele tem que se preocupar sozinho com tudo isso. E o cara que mora no apartamento se sente mais seguro porque ele tem uma infraestrutura de segurança única. Do mesmo jeito, no sistema operacional aqui, eu vou ter a guarita, monitor, tal, que mais que eu possa ter aqui. Aqui, no caso, vai ser o seguinte, ele vai identificar cada recurso que o sistema operacional tem. O que é um recurso do sistema operacional? Um disco é um recurso? Uma fita é um recurso? Um arquivo é um recurso? Um bloco de controle pode ser um recurso? Pode. Coisas conceituais, um usuário é um recurso. Né? Coisas abstratas vão ser recursos. E o que ele vai fazer é como se fosse botar um ganchinho em cada um desses caras. Isso é como se eu tivesse a guarita e os monitores, mas só isso não me dá segurança. Eu tenho que ter um sujeito que fica olhando lá, abrindo a porta para pegar. Peraí que depois que você falou que alguém ia pegar água, ia pegar um ar, o áudio ficou ruim. Não, então, olha só, não basta ter a infraestrutura, ter a guarita, monitor e tudo mais, eu tenho que ter alguém que opere isso. Eu tenho que ter o garagista, porteiro, sei lá o quê, que fica apertando o botão, se for o caso, para abrir a garagem, ou se alguém abrir a garagem, ele vai ver quem é que entrou, vai ficar olhando o elevador, ver se a moça do 72, com o rapaz do 54 não estão fazendo nada inapropriado no elevador, e por aí vai. Então, não basta eu ter infraestrutura de segurança. Então, no Zeo que eu tenho, além dessa infraestrutura de segurança, eu tenho um software, tá? Que vai gerenciar essa infraestrutura. No caso da IBM, esse software se chama HackF.
existem outros de outros. Então, a Broadcom, a antiga CA, tem um cara chamado ACF2, um cara chamado Top Secret. O que esse é um cara? É um software que usa essa funcionalidade do sistema operacional para quê? Para cuidar de segurança de quem? De todos os apartamentos servidores que eu tenho aqui. Se eu posso consolidar a segurança, eu posso consolidar outras coisas. Por exemplo, se eu quiser consolidar serviço de log, eu tenho um cara chamado SMF, que cuida disso. E o spool? Ninguém imprime tanta coisa hoje em dia, mas às vezes precisa, às vezes usa o spool como um repositório de arquivos temporários, né? Então, o spool também, eu vou poder ter um único, né? Eu vou chamar esse cara de GES2, que vai ser o spool único que está aqui. Eu estou falando desses três caras, que são três caras importantes. Eu tenho um serviço para todos os servidores que eu vou dar aqui dentro. E tem uma parte importantíssima. Para o pessoal que votou em apartamento, vocês poderiam mudar de ideia muito rapidamente se o seu vizinho de baixo resolver que ele vai fazer um curso de bateria com o famoso baterista japonês que dá curso no horário do Brasil das 3 da manhã. Ou se o seu vizinho australiano resolver que vai criar crocodilo na piscina do prédio, né? Então, para evitar que essas coisas aconteçam, todo condomínio desse tem o quê? Tem um síndico. E o síndico desse ambiente se chama WLM. O que o WLM faz? O WLM cuida para que o BET2, que é um serviço de negócio de pouquíssima importância, não decida que ele quer usar todos os processadores do meu ZOS justo no 5º dia útil, na hora de pico que os meus clientes estão usando a minha máquina. Ele não vai deixar. E como é que ele vai controlar isso aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o DB é o cara de importância 1, esse é 2, esse é 3, esse é 4. E eu vou dar metas para esses caras. Eu vou dizer o seguinte, BET2... Fernaf. Oi. Depois que você falou da importância deles, o seu áudio deu uma sumida. Quer tentar uma coisa aqui para ver se... Vê aí, tenta aí com o microfone, que acho que você está colocando a mão na tela, e aí talvez esteja na frente do microfone do computador. Pode ser. Então, vamos lá. Eu coloquei a importância, mas, além disso, eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar metas. Eu vou dizer que a meta do BET2 é que 50% das vezes que ele me pedir alguma coisa, eu vou garantir que ele vai ganhar. Posso até dar mais, mas o meu contrato é 50%. Eu vou dizer que o BET1, 70%. E o BET e o servidor de aplicação, em vez de olhar ele como um todo, eu vou olhar a aplicação X e a aplicação Y que roda dentro dele. E vou dizer que 90% das transações Y vão rodar em menos que 10 milissegundos. E, em média, as transações X vão rodar em menos que 30. Quando eu coloco meta para as coisas, o grande problema que eu tenho é o seguinte, chegou no dia 31 de dezembro e eu falei assim, puxa, decidi que eu vou fazer 3 viagens para o exterior, vou trocar de carro e vou reformar a casa. Quando você fez a provisão da primeira viagem para o exterior, você descobriu que se você for nela, você não compra o carro e não reforma toda a casa do jeito que você queria. Ou se você for em 2, você não faz mais nada, e se você comprar o carro, você... Ou seja, quantos recursos estão sobrando, qualquer meta que você estabelece, você só pode ou não fazer por preguiça ou não, mas quando você estabelece metas que precisam de algum recurso e ele é limitado, nem sempre dá para fazer tudo. Quando não der para fazer tudo, eu vou tentar garantir os recursos em que ordem? Na ordem da importância que eu coloquei. Então, o síndico é o WLM, ele que controla o desempenho das coisas que rodam juntas, compartilhando os serviços do ZOS lá dentro. Este cara é o ZOS. Foi confuso ou deu para entender? Eu acho que deu para entender. Então, tá bom. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui onde é o stop sharing. Leve em consideração também, assim, olha, para quem quer se aprofundar em HackF, SMF, GES2, WLM,
Nossa, Vale ali tem um Redbook só para falar de cada um desses temas. Perfeitamente. É o mundo. Deixa eu ver como é que eu bandei hard aqui no coisa, eu não tô achando o botãozinho para voltar aqui, peraí. Ops. Tá, eu fechei a seu compartilhamento de tela. Agora você pode Muito compartilhar obrigado. de novo. Tá bom, aí eu vou voltar para o PPT lá. Então, gente, agora a gente pode colocar a pesquisa de novo. Quem gosta de apartamento ou quem gosta de casa? Tem que fazer a versão, assim, antes da explicação e depois da explicação. Vamos voltar para o PPT, Lu? Como é que eu faço ele não está aparecendo a opção para eu enxergar a tela. Agora foi. Muito obrigado. Eu estou tirando o seu vídeo para ver se melhora um pouquinho a sua conexão, que o áudio está falhando um pouquinho. Por favor. Por favor. Essa é uma alternativa que eu costumo fazer para ver se melhora o som, essas coisas. Muito bem. Então, eu já falei do WebVS e do ZOS. Bom, o Z que alguém falou, na verdade, é o nome da plataforma. Né? Z, que tem a ver com Zero Downtime. Né? E mais para frente eu vou explicar por que de onde surgiu essa história de Zero Downtime. Antes, eu queria falar de duas coisas. A palavra T de transacional. Uma transação, o que é uma transação segundo o dicionário? Uma transação é tan, lo, lar, rach. Ou, para probabilidade pequena de que poucos no qual saibam falar Klingon, é uma operação envolvendo transferência de valores. Então, quando se criou essa ideia, a ideia era o seguinte: eu fornecia o número de conta e agência e alguém me trazia o meu saldo de volta. Eu passava uma informação e a pessoa me passava a informação de volta. Era essa a ideia de transação. Com o tempo, isso foi ficando mais complexo. Então, eu não faço só transferência de informação. Eu falo, eu quero transferir dinheiro de uma conta para outra. Então, eu disparo uma coisa, às vezes nem volta a informação. Ele sai fazendo 200 coisas diferentes, pede aprovação de um. Então, isso foi ficando mais complicado. Mas se costumou a usar esse termo dentro do Z para dizer que é alguma relação de negócio que acontece que gera relações técnicas. Né? Então, eu passei a dizer transação técnica, transação de negócio. Quando eu falo de transação, eu estou falando do servidor de aplicação, que justamente por causa desse nome ter nascido transação, a gente costuma chamar de servidores transacionais. Eu tenho aqui a figurinha do WebSphere, eu tenho a figurinha no meio que é do SIX, e a azulzinha aqui é o IMS. São 3 servidores transacionais ou servidores de aplicação que eu tenho aqui. O do meio é possivelmente o mais popular de todos, que é o SIX. Esses números que eu coloquei aqui, só para dar uma dimensão de por que tanta gente roda, que o banco roda coisa em diferente. O SIX roda, é uma estimativa, cerca de 30 bilhões de transações de negócio por dia no mainframe. Se estima em 1,3 milhões de transações por segundo. Isso significa que se você pegar qualquer banco brasileiro, você muito provavelmente vai pegar o número de transações por segundo que só esse banco faz, que é equivalente ou similar ao mesmo número que vocês vão achar se vocês entrarem num serviço que o Google tem, que fica contando o número de searches do Google. Ou seja, o sujeito entra lá e pergunta o que é transacional, né? Mainframe, Thor Ragnarok. O cara que está fazendo isso pelo mundo inteiro, sendo rodado em servidores do mundo inteiro, o número de transações por segundo que ele faz é equivalente ao que um só banco no Brasil faz por segundo. Tá? Então, esses caras têm uma escala muito alta e por isso que eles rodam aqui. Eu tenho outros caras hoje em dia rodando lá, né? Node.js, eu tenho um cara chamado ZOS Connect, que ele permite que essas aplicações falem com APIs e tudo mais. Né? Mas quando vocês ouvirem transação, é disso que eu estou falando. Banco de dados. Eu vou falar mais do que banco de dados. Dentro do mainframe, dentro do Linux, eu tenho os arquivos que o Linux suporta. Dentro do ZOS, eu tenho uma série de arquivos diferentes. Eu tenho arquivos NFS, eu tenho arquivos DFS, eu tenho arquivos sequenciais, eu tenho arquivos, a gente chama de PDF, que é um diretório cheio de arquivo. E eu tenho uma estrutura que é algo parecido com um banco de dados, mas não chega a ser um banco de dados, chama de visão.
ele é mais rápido que o banco de dados, mas não fornece todo o serviço. Se eu fosse fazer uma analogia com outras tecnologias que são mais novas, pensar no banco de dados NoSQL, porque lá atrás, quando eu falava banco de dados tem que fazer isso, o Visão não fazia, mas hoje tem um monte que também não faz, e a gente chama de banco de dados e fala, é NoSQL. Então, tem clientes que usam um MongoDB, mas é em Visão, tá? Então, vocês ouvirem Visão, é uma estrutura de acesso mais rápida, mas que se oferece menos serviço que o banco de dados, como o DB2, que é o principal banco de dados do mainframe. Existem outros, inclusive alguns que não são IBM, tá? O DB2 certamente é o mais popular de todos. Do ponto de vista de evolução que ele está tendo, ele deixou de ser um banco de dados para manipular um montão de informação, que isso continua sendo necessário para suportar aquela demanda que eu falei lá atrás, mas também suportar operações analíticas, inteligência artificial, e ele passou a usar a inteligência artificial para ele. Então, assim, vou contar uma história que ainda é comum em muitos lugares. O cara coloca uma aplicação nova usando DB2. E a forma como ele monta o processo dentro do DB2 para aquela aplicação não é o ideal. Ele bota a aplicação em produção, a aplicação é uma droga, todo mundo reclama, os caras ligam para o DBA às 3 horas da manhã, ele vai meio da noite, olha e fala, puxa, se eu redefinir isso desse, daquele jeito, a aplicação melhora pra caramba. E no dia seguinte, todo mundo está feliz. Só que eles perderam um dia de problemas, né? Então, o DB2 tem um cara que fala assim, quando você bota a aplicação e fala, ó, tá ruim, eu corrigiria, né? No futuro, a perspectiva que a gente tem é que ele vai falar assim, olha, estava ruim, viu? Eu corrigi. Então, ele vai usar mecanismos de inteligência artificial para se auto-melhorar, né? Isso, estou falando de DB2. E aí chegamos no tal do Zero Downtime. Zero Downtime, os advogados da IBM sempre colocavam entre parênteses, almost zero, porque você nunca consegue garantir isso. Mas o fato é que muitas instalações têm um mainframe lá, um sistema rodando por tempos muito longos. Quando eu falo muito longos, eu falo meses, anos, sem ter um incidente que tenha causado indisponibilidade. Isso é por causa do hardware? Sim, isso é por causa do hardware, e o Linux vai usar esse hardware. Mas isso não é só por causa do hardware. Isso é por causa do software também, que usa um esquema de clusterização muito avançado e que garante um nível de disponibilidade diferente de qualquer outra coisa. Quando a gente fala de cluster, a ideia é a seguinte. Eu falei dos apartamentos, das casas de sistema. Imagina o seguinte. Eu estou falando de sistema operacional agora. Se eu quiser, por questão de disponibilidade, ter dois sistemas operacionais rodando a mesma coisa, eu tenho alguns problemas. O principal problema que eu tenho com isso é informação. O sujeito que inventou que a gente tinha que atualizar coisas, ele ferrou com tudo. Porque enquanto a gente só lia coisas, estava tudo certo. Quando você inventou que tinha que atualizar, ele criou o seguinte problema. Dois caras querem atualizar o mesmo registro do banco de dados ao mesmo tempo. Vai dar ruim. Não vai ser bom. Para evitar esse tipo de coisa, a tecnologia que a gente tinha era de particionar o banco de dados. Ah, tá bom. O primeiro sistema operacional olha do 1 ao 1000, o outro do 2000 ao 3000. Aí tudo bem, nunca um atrapalha o outro. Só que se um cair, eu perdi metade do meu banco de dados, mas é só metade. Outra técnica é a seguinte: todo mundo tem uma cópia do banco. E aí, quando eu vou alterar, eu falo assim, ô colega, eu vou alterar o registro 1001, tá bom? Ô colega, eu vou alterar o registro 1001. E altera e fala, ó, alterei isso. Eles alteram deles e todo mundo fica com uma cópia igual. Isso é um processo que funciona bastante bem quando eu tenho 2 caras, 3. Mas que não costuma funcionar bem quando eu tenho 8 ou 10, ou mais que isso. A ideia aqui é o seguinte, eu não vou ter várias cópias. E eu vou deixar todo mundo acessar tudo e vai ser uma cópia só. Pô, Fernando, você me ferrou, né? E quando o ZOS1 quiser atualizar o mesmo registro do ZOS2, o que eu vou fazer é ter um cara fora do ZOS que ele vai ser o síndico dessa história também. E ele vai ser o cara que fala, pera, o ZS2, já está atualizando esse registro, espera aí, ó, liberou, pode atualizar. Então ele vai controlar esses acessos, ele vai guardar, ele é um cara de acesso hiper rápido, é como se fosse um sistema de memória pura. Eu vou ter cópias do que está em disco nele para fazer o acesso do ZOS ser mais rápido e não precisar ir no disco, para aquilo que já não está na memória do ZOS. E ele é fácil de você saber quem é, porque qualquer desenho que você vê, ele é um triângulo. Né? Eu desafio vocês a ver qualquer diagrama de arquitetura, de TI, que tem um triângulo.
Não tem. Todo mundo desenha quadradinho, losango, né? Quando muito desenha bolinha. Mas triângulos não são populares. Quando vocês verem um triângulo, vocês podem chamar ele de coupling facility, porque ele é síndico desse sistema de cluster que a gente chama de Sysplex. Quando vocês ouviram o nome de Sysplex, vocês sabem que é o sistema de cluster do Z. Alguém podia falar para mim, Fernando, tem problema nessa história. Você só tem uma cópia do... Tem, todo mundo acessa a mesma cópia. Ah, legal. Aí o que vai acontecer? Perdeu essa cópia e ferrou tudo. É por isso que a gente, normalmente, faz processos de replicação, ou seja, o disco sempre é replicado. Aí, se o disco principal morrer, o sistema dá uma congeladinha assim, de 1 segundo, 2 segundos, e ele faz um chaveamento para a cópia. E você não descobre que o seu sistema parou, porque o seu disco explodiu, por exemplo. Tá? Alguns clientes têm mais de uma cópia, uma remota e tudo mais. Então, essa questão de resiliência ela é muito importante. E esse sistema que o ZOS tem é algo que ninguém tem. Quando você olha no Linux do Z, ele tem uma vantagem de resiliência, sobretudo por causa da infraestrutura de hardware, que é muito melhor que qualquer um. Mas, quando você olha o ZOS, além disso, eu tenho essa parte de gerenciamento de inteligência do cluster, que vai ter uma outra vantagem. Então, assim, voltando do Z, o Z é de Zero Downtime por causa disso. O MVS era o nome com o qual o ZOS nasceu. E aí ele virou ZOS, né, do mesmo jeito que o Dwight, não sei das quantas, virou o Elton John, tá bom? É um pouquinho mais complicado que isso, mas assim, acho que desse jeito fica um jeito mais fácil de você entender. Quando vocês ouvirem um nome e ouvirem outro, vocês sabem do que estão falando. Por último, mas... Você sabe qual é a idade, ou você sabe qual é há quantos anos a pessoa começou a trabalhar com mainframe, né? Se ela fala muito com MVS ou muito ZOS. Também outra dica. Exatamente. Mas você sabe por que eu resolvi rememorar esse nome MVS? Porque, embora o nome ZOS seja um nome super legal, e na verdade o ZOS é mais uma evolução do MVS do que o outro nome, né? O ZOS, por exemplo, tem uma parte, ele fala Unix, né? E o MVS não falava em Unix, né? Falar Unix é assim, não é que o cara emula alguma coisa, o sujeito é brasileiro, morou 10 anos nos Estados Unidos, ele fala português e fala inglês, ele continua sendo a mesma pessoa que fala das línguas. Né? O ZOS é um sistema operacional que fala Unix e fala MV6. Né? Então, assim, ele é uma evolução. Mas, para explicar o que o ZOS é, e essa base de MVS dele, o nome de múltiplos sistemas virtuais na verdade, se eu quisesse resumir em 3 palavras o que é o sistema, é esse nome. Por isso que eu ressuscitei ele lá, né? Mas você tem razão. Se você ouvir alguém falando MVS, você pode ter certeza que ele já tem mais de 15 anos trabalhando nessa área. Tá? Bom, por último, mas não menos importante, uma coisa que tem um foco muito grande que a gente chama de encriptação pervasiva. O que é encriptação pervasiva? Eu usar a capacidade de criptografia que eu tenho para criptografar tudo. Tudo. Qualquer dado que eu tiver gravado em qualquer disco, qualquer fita, eu vou encriptar. Se eu tirar um dump para mandar para a IBM e ver por que o meu cara vendou, a parte do dump que não for produto IBM, que for dado de cliente, vai encriptado. Então, é um conceito isso. Tá? Isso é uma jornada. Não é um produto, não é uma solução, é um conceito. E o que acontece? O Z está nessa jornada muito adiante de qualquer outra coisa. Pela capacidade de criptografia, eu já tenho solução para o cara criptografar. Se quiser criptografar por aplicação, que é o mais comum hoje em dia, ok, eu onero menos a aplicação. Se eu quiser criptografar o banco de dados de forma seletiva, coluna tal, lembra do DPP que eu falei? Ele consegue fazer isso. Ele escolher a coluna tal para criptografar, a outra para anonimizar, como o pessoal chama, e por aí vai. Ou se eu quiser falar assim, quero criptografar todos os meus arquivos. Ou quero só criptografar os arquivos do sistema ABC que são importantes. Do XYZ que não me interessa, mandem claro. Ou se eu quiser criptografar um disco inteiro, uma fita inteira, eu tenho mecanismos para fazer isso aí de forma automática, sem eu precisar mexer em aplicação. Então, o nirvana disso aqui é que todos os dados sejam criptografados. E eu processo o dado criptografado. Eu ainda não cheguei nesse final da história. Mas eu estou no caminho, e hoje Z, né,
é o cara que está mais adiantado, tanto o ZOS quanto o Linux do Z. Tá? Por último, eu queria mostrar para vocês um desenho que é velho. Mas por que eu mostro esse desenho? Porque esse desenho foi a primeira vez que a IBM mostrou publicamente uma coisa que existe hoje e a gente não enxerga, porque eles tratam, as 7 chaves tratam como uma coisa, um segredo de Estado. Que é o quê? O Z que você vê hoje, ele foi criado, não foi criado ano passado, ano retrasado. Então, coisas que a gente usa no Z hoje foram criadas há 5, 10 anos atrás. Hoje, nesse momento, a IBM está trabalhando em coisas em research, trazer, que não estão disponíveis comercialmente. São tecnologias que não têm uso comercial. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma coisa chamada Homomorphic Encryption, que é o quê? Você processar um dado criptografado. Eu pego o meu dado, eu dou para você, mas você vai falar, pô, mas criptografado eu vou fazer o quê? Processa aí. Faz uma conta lá, multiplica por 1000. Pô, mas como é que eu vou multiplicar por 1000? Eu não sei o que tem lá dentro. Com essa tecnologia você consegue. A gente tem, eu posso dizer que tem um documento publicado de um teste que foi feito disso no Z. Quando você usa isso aí, se você olhasse há 3 anos atrás, é 1000 vezes mais lento. Bom, 1000 vezes mais lento não dá, né, Fernando? Verdade. O teste com melhor performance que foi feito no ano passado, foi 200 vezes mais lento. Pô, 200 vezes não dá. Verdade, não dá. Mas 200 é muito melhor que 1000. Onde é que foi feito? Foi feito no Z. Então, esse quadro foi apresentado há alguns anos atrás, e a IBM falou assim, essas são algumas das tecnologias que eu estou trabalhando. Como é tudo research, algumas dessas tecnologias que vocês estão vendo aqui jamais viraram realidade. E algumas mudaram de nome, mas são coisas que o Z tem hoje. E algumas estão lá rodando ainda. Foi a primeira vez que o pessoal falou, o que a gente está fazendo de research no Z? Né? Então, eu estou falando isso para vocês para contar o seguinte, tudo isso que eu falei de Z, o Z é algo em transformação, né? A metamorfose ambulante, né? É o sistema mais adaptado que existe no mundo. Se eu fosse escolher entre as qualidades, tem uma que chama atenção, ele está sempre mudando, né? Fica um conselho para vocês, como profissionais de TI, façam como Z, né? Constantemente mudem, constantemente aprendam, constantemente se transformem e se adaptem às coisas novas. Gente, a ideia do que eu queria falar era essa. Eu usei todo o tempo, né, Lu? Eu estava preocupado aqui com 15 slides, eu ia falar em meia hora, mas eu acho que eu usei mais do que eu precisava até. Não, mas eu acho que foi ótimo. A gente tem, inclusive, aqui algumas dúvidas, mas antes da gente poder explorar aqui a parte de perguntas e respostas, a gente tem algumas sessões já agendadas, tá? Então, no dia 10 vai ter uma sessão falando sobre armazenamento de dados e integração com o ambiente cloud, que eu acho que tem algumas perguntas aqui perguntaram um pouquinho sobre isso, e também no dia 17 já explorando um pouquinho mais sobre criptografia. Eu vou deixar aqui o espaço do chat enquanto isso, para que vocês escolham, ou até mesmo mencionem quais são os temas ou o que vocês gostariam de assistir nas próximos webinars, tá? A gente tem um grupo no Slack do Iniciativa Z, então quem buscar ali iniciativaz.slack.com vai poder seguir os passos para poder entrar nesse grupo, e a partir daí você pode entrar em contato com a gente. O que é legal desse grupo é que a gente tem alguns canais, tem um canal específico só para informações sobre mainframe, algum outro falando sobre uma competição que é o Master de Mainframe. Então, assim, aqui é um canal que você pode continuar conversando com a gente após essa sessão, certo? E aí eu queria deixar aqui um espaço de dúvidas, tem um monte de coisa no chat, então, assim, para quem não puder ficar mais um tempinho, o link da gravação é o mesmo que vocês entraram agora, tá? Então, vocês podem voltar e assistir o finzinho da apresentação logo na sequência. E também compartilhar com quem tem interesse em poder assistir, tá certo? Então, a gente disponibiliza o link desta gravação, não tem nenhum outro material que você precise. Então, já pega esse link aí, você já pode compartilhar com outros colegas.
Bom, o Fernaf, então é o seguinte, tem uma pergunta aqui, na hora que você estava falando lá da parte de síndico, de WLM, etc., mas se o síndico é o WLM, quem era o sistema operacional naquela sua explicação? Então, o sistema operacional, na verdade, esses caras todos fazem parte dele, né? São serviços que ele, sistema operacional, presta para quem roda lá dentro, né? Eu desenhei na caixinha separada porque fica mais fácil de entender o que cada pedaço faz. Mas o sistema operacional, na verdade, ele é um grupo de serviços que eu presto para quem roda dentro dele, né? Eu cuido do I/O, eu cuido de despachar o processador, quem pede para usar processador do processador, cuida de um monte de coisas. Entre essas coisas, eu tenho que gerenciar a prioridade. Se eu for um sistema operacional que processa uma coisa por vez, você está lá no seu computador, no Windows, e ele processa uma coisa por vez, você não precisa ser nada muito complexo, você vai fazendo do jeito que dá. Agora, quando você fala no sistema que gera, sei lá, estou rodando lá 70 mil transações por segundo, eu tenho lá 80 serviços rodando ao mesmo tempo, 100 serviços rodando ao mesmo tempo, eu tenho que controlar desempenho, eu tenho de uma forma muito mais complexa e inteligente. Como eu te falei, o WLM, ele não controla assim, olha, dá 10% do processador para esse cara. Aquele lá tem 20%. Então eu falo assim, olha, aquele cara vai rodar uma aplicação que 90% delas tem que rodar em menos de 10 milissegundos. E ele fala assim, o que eu preciso dar para ele? É processador, é memória? Ele calcula e ele vai medindo e mudando. Então, assim, o WLM, ele é um componente que é um dos serviços prestados pelo sistema operacional, tá? Beleza, e na hora que você estava falando de ZTPF, perguntou assim, se o tal de Amadeus seria esse software das companhias aéreas. Isso. Não é o único, mas é certamente o mais importante. Tá. É ele mesmo. Bom, voltando na parte de criptografia, né? Então, assim, quando você estava falando das placas de criptográficas, a pessoa está perguntando aqui se a placa de criptografia seria semelhante a alguns processadores que tem no hardware na baixa plataforma. Esse é um assunto bem complexo na hora que a gente fala de criptografia. Não, né? o que é, assim, existem placas de criptografia para hardware x86. Né? Então, não é comum que a placa custe mais do que o resto, mas, sim, entenda a diferença. Eu posso ter algum processo. Usualmente, no mundo distribuído, eu uso um processador normal para fazer criptografia. Ou eu uso um processador que faz outra coisa para fazer também criptografia. E eu tenho placas de criptografia. Por que eu preciso da placa? Porque se eu fizer o que eu fizer no processador, em última análise, a chave que é usada para criptografar e descriptografar está em memória, está em claro. Então, se eu quero criptografar, se alguém descobrir essa minha chave, e se eu não fico trocando essa chave a toda hora, eu tenho um problema. Porque se alguém... Eu estou criptografando, eu estou crente que eu estou seguro porque eu criptografei, alguém sabe a chave que eu usei, esse cara está descriptografando tudo. Na verdade, os processos de hacker que faz, que a gente chama de força bruta, uma das coisas que eles tentam fazer é quebrar a chave do cara. Algoritmo antigo, ou coisa, ou o pessoal fala, computação quântica vai quebrar chaves muito mais rápido. Eu quebrei a chave, eu descobri que a chave do cara é 1, 2, 3, 4, ele pode criptografar o que ele quiser, que eu estou enxergando tudo. Então, se eu deixo a chave em claro e o cara consegue acessar a minha memória e pegar a chave, tchau. Por isso que mesmo em outras plataformas, se eu quero prover certos serviços de criptografia, tem que ter uma placa, tem que ter um ambiente isolado que roda com aquilo. O que acaba acontecendo é que a placa no mainframe é uma placa específica, possivelmente de maior performance do mercado, e ele vem padrão. E o resto do hardware, ou eu estou usando o processador normal, ou eu tenho que comprar uma placa específica, tá? Bacana. E... Não, só falar assim, Power, você pode comprar para Power a mesma placa do mainframe. Não vem com, mas é uma opção que você tem, tá?
Não, você fez no início, lá na hora que você estava falando mais sobre segurança, você falou, inclusive, sobre diversas pessoas trabalhando em conjunto para poder criar, cada um com um pedacinho da chave de criptografia, né? Aí veio uma pergunta, tipo assim, tá, e se um cara desse morre? O que acontece com um pedacinho dele da chave que ele ajudou a criar? Então, entenda o seguinte, quando é que o sujeito ele é importante? O sujeito ele é importante quando ele cria a chave. Uma vez que você criou a chave já está guardada em algum lugar. Tá? Aí, dito isso, existe isso que eu falei é uma simplificação do processo. As empresas têm eles usam um termo que é usado para cerimônia religiosa. Como é que chama? Cerimônia. Eles têm um cerimonial para fazer isso, que tem 200 bilhões de regras. Apesar de o cara entrou, você falar, se o cara morrer não tem mais problema, eles possivelmente têm um jeito que o cara tem que guardar aquela chave em algum lugar, de algum jeito, não sei. Né? A verdade é a seguinte, as empresas que têm isso, elas não costumam divulgar o cerimonial delas, quais as regras que elas usam por razões óbvias. Né? O fato isso é feito para quê? Eu crio a chave e, uma vez criada, ninguém conhece a chave. E a chave fica guardada de um jeito que ninguém consegue conhecer mais a chave. E eu passo a usar a chave, e a chave está em mais de um lugar, caso eu perca o lugar onde está a chave. Então, assim, o resto, assim, o cara, não, mas eles falam para o cara anotar e tatuar na axila, sei lá, né? na orelha, não sei, na palma do pé, já não sei o detalhe, não. Acho que é isso. Essa foi a nossa última pergunta. Para quem estava querendo os contatos do Fernaf, está aí na tela. O que significa ZCTA mesmo? Client. O que é você? O que é você? Você é o ZCTA. E o que isso significa? Client Technical Architects. Então para quem Arquiteto perguntou... técnico de cliente Z, é isso. E aí, no caso, ele atende essa conta específica. Gente, muito obrigada novamente a todos que ficaram até agora. A gente extrapolou um pouquinho o nosso horário, peço desculpas, mas eu acho que as perguntas foram extremamente interessantes e a interação de vocês foi ótima. Não esqueçam de entrar no Meetup do Iniciativa Z para acompanhar as próximas sessões e surgiram os temas, inclusive, o que o Fernando vai apresentar na próxima. Preciso saber de vocês o que a gente vai pedir para ele, qual que vai ser o Se Vira nos 30 agora que a gente vai pedir para a próxima sessão. Tá certo? Obrigada a todo mundo, gente. Bom dia, bom almoço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado.